os amigos e amigas, professores, professoras, alunos e alunas que fazem a identidade educacional do Caruaru. Eu gosto muito de ressaltar os números que são grandiosos. A educação municipal, só as escolas da prefeitura, são quase 150 e com uma comunidade de quase 50 mil alunos. Então, esse universo, para a gente, enquanto profissional da educação, professores e professoras, é excelente. Porque quando a gente tem a oportunidade, né, de trabalhar, de apresentar os mestres, fazedores da cultura de Caruaru para vocês, é uma certeza de que começa como se fosse um namoro. E a tendência é isso se solidificar. Quando a sociedade toma consciência dos seus patrimônios, dos seus valores, dos seus fazedores culturais, é uma certeza de que a cultura ela vai também, né, preencher esse espaço na sala de aula. E quando a sociedade adquire, toma posse desse conhecimento e dessa identidade, é uma certeza também que daqui a 50, 60 anos, a gente, minha geração, você vai estar, não vai estar mais aqui, mas a certeza de que essa identidade cultural do Caruaru vai continuar muito fortalecida. E quando a gente fala sobre a identidade cultural do Caruaru, nós temos aqui duas referências grandiosas. Nosso querido amigo ator, né, que não nasceu em Caruaru, é a única coisa que faltou na biografia dele. Mas é um homem que desde muito jovem, desde muito cedo, veio para Caruaru, né, em busca de melhores condições de vida, e encontrou não apenas essas oportunidades, mas o reconhecimento de sua arte, do seu trabalho. Eu tenho a honra de conviver profissionalmente com o mestre Seba desde 1992, há 33 anos passados. Mas há 33 anos passados, nosso mestre Seba já tinha mais de 15 anos de vivência nos palcos dos teatros a partir de Caruaru, mas não só em Caruaru. Seba é de uma geração, ele e tantos outros grandes atores e atrizes que trouxeram para Caruaru todos os prêmios nacionais do teatro. Isso significa que é a arte popular da nossa gente, reconhecido pelos acadêmicos, reconhecidos pelos maiores críticos e diretores de cinema, de televisão e de teatro desse país. Isso para a gente é uma grande alegria, porque afinal de contas, lá no processo educacional, talvez os amigos também, professores e professoras, já tenham passado aí com vocês pelo tema de que, filosoficamente, a vida é um grande teatro. O mundo é o palco onde todos nós estamos inseridos. Todos nós estamos desenvolvendo papéis sociais. A profissão, por exemplo, é um papel social, né, que cabe a cada um de nós. Esse roteiro, alguns têm o entendimento que a gente já nasce com uma predestinação, outros acham que não, que é uma página, um roteiro que a gente vai escrevendo uma página a cada dia. Mas seja como for, o mundo, a vivência, a existência humana é desenvolvida no grande teatro, que é o palco da vida, que é o mundo. A gente tem a plateia, que são as pessoas com as quais a gente interage, e cada um de nós, né, desenvolve essa função de sermos o que a gente chama, tecnicamente na sociologia, somos atores sociais. E tudo isso no formato de arte, né, nós temos a representação do mestre Seba, que eu tenho a honra, como disse, de conhecer, de conviver profissionalmente com ele já há 33 anos, e Seba tem, entre muitas características, uma coisa que eu admiro muito. Ele é um cara inquieto, ele é um cara que ele gosta do fazer, né? Pelo que eu entendo e testemunho do mestre Seba, não é aquela coisa, a gente fez aqui, tá bom, e terminou, e não. Fez aqui, mas amanhã a gente vai melhorar e vamos fazer de novo. O ano passado, eu tive a honra de, provocado pelo nosso mestre Seba, vivenciar uma celebração de 40 anos, né, Seba, do Alto das Sete Luas de Bar, 45 anos, peça escrita por Tal Santos, um dos maiores escritores teatrólogos desse país, e há 45 anos que esse espetáculo em cena é considerado um dos mais importantes espetáculos teatrais do Brasil e também reconhecido internacionalmente. E aí Seba não se contentou só com isso. Seba tem esse jeito de entrar pelo universo infantil, né? Ele hoje é um dos mais importantes mamulengueiros desse país, ou seja, ele constrói os personagens no formato de mamulengo, ele batiza cada um deles, ele escreve o roteiro, né, com a trupe que acompanha ele, a Deilza e tantos outros artistas, que as pessoas não veem, porque estão na parte de trás do palco. Quem aparece são exatamente os personagens, mas o criador, né, o pai, a mãe e o diretor de todos eles é nosso querido amigo mestre Seba. E também ouviremos na noite de hoje nosso amigo Roberto Gessino. Eu tive a oportunidade, lá no comecinho dos anos 90, eu trabalhava aqui na Fundação de Cultura e conheci o pai dele, um homem que tinha um trabalho, um olhar social
muito bonito. Um homem que muitas vezes tirava do bolso das próprias economias para mostrar às pessoas a representação folclórica do boi tirateima. Aquela coisa do bumba meu boi, etc., uma tradição que chegou no Brasil, começou pelo Maranhão, mas aqui em Pernambuco, um dos mais importantes, mais conhecidos, é exatamente o boi tirateima. Isso não é apenas falas minhas enquanto um historiador, pesquisador do tema, mas isso é reconhecido como patrimônio vivo de Caruaru, e na semana passada a nossa satisfação agora é reconhecido como patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Eu sei de 200 histórias, mas não vou dizer a vocês, porque quem vai dizer exatamente nosso querido amigo Roberto Gessino, uma tradição de mais de 100 anos, que tem toda uma identidade com o processo dos nossos irmãos afrodescendentes que vieram do Brasil, enfim, uma história muito bonita, né? Muitas vezes as pessoas veem a desenvoltura do boi, né? Seja o tirateima, seja o surubim, mas do bumba meu boi, e entende que é apenas uma apresentação de uma alegoria. Não é, tem uma história por trás disso, tem uma história que justifica toda aquela desenvoltura, e quem vai contar exatamente é o nosso amigo Roberto Gessino. Por esse contexto, mais uma vez, agradecemos a todos vocês pela atenção, pelo carinho. O projeto a gente termina na noite de hoje com muita alegria, com a certeza de que superou as expectativas. E para mim, particularmente, enquanto caruaruense, enquanto homem que pesquisa a história dessa cidade há 40 anos, é também uma realização, porque nós damos o primeiro passo para que estejam frente a frente as pessoas, os educadores, os educandos de Caruaru e os nossos fazedores de cultura. Eu disse recentemente de que qualquer país desenvolvido do mundo se alicerçou sobre duas colunas, a coluna da educação e a coluna da cultura. Então a gente está vivendo aqui em Caruaru, testemunhando e fazendo parte dessa história riquíssima, brilhante, grandiosa e que tem muito futuro pela frente. Já falei demais, agora vamos ver os mestres. Nós vamos ouvir entre 15 e 20 minutos o mestre Roberto, em seguida o mestre Seba, e na parte final aí a gente deixa um tempinho de 15 a 20 minutos para as perguntas, curiosidades que os amigos e amigas quiserem fazer. Mais uma vez, muito obrigado e vamos à noite da celebração, do encontro da cultura e educação de Caruaru. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, minha gente. Boa noite. Tudo bem? Tomaram café? Então, boa noite. Se não tomou, toma café. Pessoal, para a gente é uma satisfação. Gratos desde já ao prefeito Rodrigo Pinheiro, a Elo Cavalcante, a Márcio, a Urbano, a Fundação de Cultura, por esta oportunidade. Aqui está se concretizando tudo o que preconiza a nossa Constituição Federal, não é? Nós temos direito à saúde, à educação, cultura, lazer, e aqui, nesse momento, é o exercício que nós podemos expressar para vocês o exercício dessa nossa democracia e nossa Constituição. Eu sou uma pessoa muito feliz e realizada por conhecer essas pessoas e por conhecer vocês, que são, na verdade, a razão da existência de tudo isso. Se não fosse o público, não fossem vocês, que essa razão tinha da gente sair nas ruas demonstrando a alegria e o fogueiro da brincadeira? Para mostrar para quem, né? Então, se não é espectador, nós também não existimos. E a cultura popular? Ela é uma cultura feita pelo um povo, para um povo e no meio desse povo. Essa é a razão da vida da cultura popular. Esse mês nós estamos celebrando a Semana do Patrimônio Vivo e o mês do folclore, não é? Agosto é o mês do folclore. Tivemos, final do mês de julho, o Dia Nacional de Bumba Meu Boi, onde o Tiratema tentou fazer pela primeira vez um grande encontro de bois no terreiro do Boi Tiratema. Número resumido, pequeno, mas começamos. É o início de uma história que vai ser longa, não é? O Boi Tiratema, mesmo depois dos seus 100 anos de existência, parece até que é uma eternidade, mas começou um trabalho agora. Então, tudo em nossas vidas é começo. Tudo existe começo, meio e fim. Mas tudo que nós fazemos, mesmo depois dos 100 anos, nós começamos alguma nova história. Eu friso sempre uma coisa que quem me escuta sempre já sabe que eu sempre toco nessa tecla. O ontem passou. Vocês chegaram aqui e deram boa noite, não deram? Passou boa noite. Amanhã, nós podemos escrever alguma coisa, agendar, programar, projetar para fazer amanhã.
O hoje, esse momento nosso, ele, em nossas vidas, nunca mais vai se repetir. Marque bem isso. Anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milésimos de segundos, que não se repetem na vida de ninguém. E somos diferentes um do outro. Ninguém nesse mundo é igual a ninguém. Observe você a quantidade de pessoas que existem nesse mundo de meu Deus. E ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós temos 5 dedos, com mais 5 dedos, são 10. Cada um dedo tem expressão digital. Nenhum é igual a outro. E nenhum dos meus existe no restante do mundo. Veja a perfeição que Deus tem para tornar o ser humano identificado por ele. E aí, gente? Nós começamos com a brincadeira lá em 5 de outubro de 1922. Portanto, 5 de outubro de 2025, completamos 103 anos de existência do Boitiratema. Como é que isso começou? Cada região tem a sua especificidade de sua cultura. O Boitiratema não é diferente. Como dizia bem aqui o nosso querido historiador, a origem dessa brincadeira chegou ao nosso mundo, ao nosso país, ao nosso Brasil, lá no início das nossas descobertas. Os nossos irmãos negros, vindo em porões de navios negreiros para essas terras, para trabalhar, ser escravizado, trabalhar o dia inteiro. Já existia este foguedo lá em África. Aqui não existia. E chegando aqui, eles, de tanto trabalhar o dia inteiro e não ter nenhum divertimento, era só trabalho ou castigo, então trouxeram o foguedo, porque à noite, no terreiro da senzala, da casa que eles sofriam tanto, faziam a fogueira e faziam a réplica dos animais com madeira, com cipó, com resto de tecido, com as coisas, se vestiam e brincavam, se divertiam pelo sofrimento do dia, brincando debaixo dos animais, improvisado por eles. Isso era a réplica do cavalo, do boi, dos bichos de pena, como pica-pau, como M, etc. E aí chega dessa forma. O Tiratema em Caruaru, como é que ele chega? Nessa data, 5 de outubro de 1922, alguns trabalhadores braçais, agricultores, se juntaram com o pensamento em fazer um brinquedo de carnaval. Naquela época, o carnaval já era um pouco elitizado. Isso não é de hoje, é elite brasileira, elite do ser humano. Já era naquela época, há 103 anos atrás. Então juntaram-se numa rua que vocês talvez conheçam, aqui. Entre hoje tem como Afonso Pena. Não é? Aquela sala por trás da Igreja do Rosário. O Mestre Tota. É Afonso Pena e Mestre Tota. E ali tem um bequinho. Dentro daquele bequinho que ele sai na rua 1º de Maio, existia uns trabalhadores que ficavam por ali na casa da Dona Benvenuta. Se juntaram, inventaram um boi para poder se vestir com aqueles pecinhas também, como fizeram nossos irmãos escravos, e sair na rua brincando, se divertindo e ganhando dinheirinho de tomar a bicada deles, que era só para tomar cachaça e brincar de carnaval. Só que naquele tempo, já existia um outro boi em Caruaru. É tanto que eles fizeram a imitação de uma coisa que já existia. E aí, o que aconteceu? Com a junção desse novo boi que surgiu e um que já existia, veio a ciumeira, a discórdia e a despeita. E passaram a se encontrar nos cortejos das ruas, quando se encontravam, o cacete comia. O pau cantava. O boi brigava com boi, batuqueiro com batuqueiro. Hoje é percussionista, né? Mas naquela época era batuqueiro. Era batuqueiro com batuqueiro, percussionista, os bois travavam o cacete. Olha, o pau era grande. E aí, aquele que se quebrasse primeiro, olha, lavrava. E o outro ficava inteiro, ficava rindo da cara do outro. Essas brigas foram chamadas de teimas. E esse Boitiratema sempre vencia. Vou lhe dizer por que ele vencia.
Porque quando fizeram ele, pessoal forte, trabalhadores, agricultores, fizeram com prego, com madeira, cabeça de osso, entendeu? Arame. Então, ele não quebrava fácil. O outro, o rapaz fazia desmontável, porque a casa era pequena, ele brincava o carnaval, quando terminava, desmontava e guardava. Então, na pancada, o bichinho não aguentava o rojão. Daí, essas temas deu nome e origem a esse boi, que passou a se chamar de boi tira-teima. Daí está a origem dele, boi tira-teima. E por que é que hoje vocês, quando vê na rua esse bumba, meu boi de Silano, normalmente chamam de boi de bandeira? Lá vem um boi de bandeira. Não é verdade? Sabe por que boi de bandeira, gente? Porque esse primeiro boi que foi fundado em Caruaru era de um senhor chamado Seu Bandeira. Era o nome dele. Aí sempre quando o boi aparecia, antes do tira-tema, lá vem um boi de Seu Bandeira. Então, hoje chama boi de bandeira, porque era o boi de Seu Bandeira. Então, daí surgiu o boi de bandeira, o boi tira-tema. E hoje, nós temos na cidade de Caruaru 12 bumba meu bois. Todo ele remanescente do boi tira-tema. Pessoas que brincaram com a gente, fundaram o seu, ajudamos, criou. Outro veio, brincou, criou o seu, ajudamos, foi. Daquele que está brincando lá, já cria um outro na mesma rua. Existem 12 grupos. Então, hoje, tem quase uma fazenda em Caruaru, começando pelo boi de bandeira e o boi tira-teima. Meus pais, morando na zona rural de Caruaru, periferia de Caruaru, sítio preguiça, agricultor, vindo para a cidade aos 6 anos de idade, ele viu esse boi em evolução, dançando, encantou-se com a brincadeira. E aí aperreou minha avó, Dona Olindina, para brincar no boi. Uma senhora de idade, do sítio, comecei a soltar um garoto de 6 anos para brincar dentro da cidade com o boi. Não permitiu. Mas quem consegue resistir à tentação e o pedido de uma criança, né, gente? Ela terminou cedendo e vinha todo ano com ele, ele brincava no boizinho e voltava para o sítio novamente. Até que veio morar na cidade e começa se infiltrando, brincando, e ali ele foi dando sequência. Nesse contexto foi crescendo, conheceu Dona Lindaura, minha mãe. Ao conhecer Dona Lindaura, foram namorando. Vou contar um segredo para vocês, viu? E os pais dela não deixavam o mestre namorar Dona Lindaura. Mas naquele tempo, o que acontece? Quando os pais não permitiam o namoro, sabe o que a cobra fazia? Carregava a moça. Foi o que ele fez. Botou no dente e patinho, carregou a mulher. Já apareceu depois, já a mulher dele, então agora tinha que casar, né? Então casou, e aí foram surgindo os filhos, e brincando no boi. Então filhos, sogro, o sogro que não queria que ele casasse, passou a ser brincando no boi também, tá vendo aí? Filho, sogro, cunhado, primos, e foi juntando. Na década de 70, o seu último dono, não podendo mais conduzir o foguedo, e praticamente todos os integrantes eram família do mestre Gessino, ele resolveu chamar o mestre e dizer: Gesso, vem cá, eu não posso mais conduzir esse grupo, tu conduz ele ou então eu vou parar. Então o mestre foi em casa, chamou a negrada toda, contou a história, pediu permissão, a nega velha aceitou, o moleque aceitou também, e aí nós conseguimos adquirir aquele grupo e começamos a brincadeira junto com o mestre Gessino. E hoje, e vocês terem ideia dessa junção matrimonial do mestre com a matriarca, sabe quantos filhos nasceram? Depois dessa roubada que ele deu? 22 filhos. Detalhe. Aí a senhora me pergunta, e não tinha televisão? Eu digo que se tivesse era pior, que a Neuza ensina, né? E aí desses 22 filhos, naquele tempo morria muita criança. Então morreram muitos, ficaram 9 vivos. Dos 9, já adultos, 2 partiram, ficaram 7. Sabe quantos netos, bisnetos, tataranetos do mestre tem lá na comunidade, gente? A última contagem foi feita há 3 meses atrás. Deu 136 netos, bisnetos, tataranetos. Já tem novinho, depois dessa contagem, já tem novinho e já tem alguém buchudinha também no meio do grupo. Isso, de modo que na hora, nós fazemos sempre a evolução nossa de cortejo, que o cortejo é quando você passa com o boi, perfilado, cortejando o público para uma apresentação em uma apoteose.
tem esse trabalho de cortejo. E tem o trabalho de apresentação cenográfica, que é aquela que nós vamos explicar para o público cada figura, o que ela faz, a função dela, o objetivo, e ela vai brincar. Nessa brincadeira, contamos a história de Mateus e Caterina, Caterina buchuda, querendo comer a língua do boi, e o Mateus tem que matar, para fazer o rosto dela, para o filho nascer com cara de boi. E nessa brincadeirinha, normalmente, quando a gente faz cena, no final, se levantava um bonequinho para o público ver que o filho de Caterina nasceu. Mas com essa produção que está tendo lá, quando tem sempre essa encenação no São João, sempre tem um menino novo. Aí quando ele nasceu, o filho de Caterina, aí levanta o menino está vivo. Ah! Ao povo, ao delírio, que nasceu o menino mesmo, de verdade. Não é um boneco. Não é um boneco. Então, gente, é isso. E aí nós, nessa luta que viemos, nós hoje não somos apenas um folguedo. Que o folguedo é uma coisa bonita, é a contação de história, é a contação de história de um povo. Não é? Nós hoje somos um projeto social. Lá no Pezinho da Serra, o mestre morava no Riachão, num bairro que alguém ignora que existe, mas que existe de verdade. Eu estava na defesa de um doutorado do boi, na Universidade Federal, quando um amigo nosso disse aos alunos que a música que o povo inventou não existe. Eu calei na hora para não desmentir o meu colega. Mas depois chamei os alunos, a professora disse realmente existe. No apertar da hora, periferia de Caruaru, onde moravam os Beatles de Caruaru. Já ouviram? Então, esse apertar da hora, ele fica aqui. Para quem vai para Rendeiras, você passa aquele semáforo da ponte Irmã Jerônima, do Riachão, aí lá na frente ela faz uma curva. Não é verdade? Aquela curva é exatamente o apertar da hora. Por que apertar da hora, minha gente? É que era mais fechado, era muito mato. E só tinha um senhor que vendia cachorro quente com refresco bem na curva. Chamava o Moco. Seu Duda, um refresquinho, eu dizia, na hora, meu filho. Por que apertar da hora? Porque já morava gente no Jacaré, Gonçalves Ferreira, Cedo, já morava gente na Mata Escura, onde hoje moravam meus pais. E quando alguém vinha da feira, ia ou voltava para a feira, que não tinha transporte, não tinha carro, era de pé que passava ali. Então, dentro daquela curva, quando chegava, os cabas com a faca tentavam tomar o dinheirinho da pessoa. Sei, passei uma hora apertada ali, viu? Ficou apertada a hora. Então, existe o apertada a hora, na verdade. E a música não foi feita por acaso. Não é? Então, naquele tempo, o mestre morava no apertada a hora, trabalhava de agricultor lá em Mata Escura, onde depois passou a ser chamada Queimadinha. Ele trabalhava lá, botava o roçado e fazia um ranchinho, que muitas vezes tinha que ter um ranchinho para fazer o comer, passar o dia ali, descansar, plantar as verdurinhas dele, e no noite vinha para casa. Nessa Mata Escura, surgiu um loteamento. Ele vai comprar um terreno. Desse terreno, nós vamos lá fazer um rancho para ele maior. Ele já passou a dormir e vir para casa no outro dia só. Ele é a nega velha, né? Dona Lindaura. Ele tomava um, dizia, a mãe dizia, mas já está bebendo. Ele disse, ô, Dinda, tem paciência, Dinda. E aí, gente, passando a morar nesse ranchinho, fizemos uma meia águazinha, uma casinha, foi vindo filho, vindo outro, e hoje o bairro existe com a primeira casa do mestre Essino, Dona Lindaura. Na frente da casa tinha uma tenda. Essa tenda onde tinha missa, batizado, peso de criança, atendimento geral. Então, mãe tinha um santinho lá no oratório dela, chamava São José. Esse santo, quando a igreja foi fundada, ele foi para a igreja. Então, a igreja também hoje tem o nome de Igreja São José. E o bairro hoje é São José, em homenagem a eles lá. Então, essa luta toda que nós tivemos, com esse boi em evidência, com trabalhos feitos, trabalho social, de inclusão, é que nós também conseguimos, graças a vocês, às autoridades, vendo o reconhecimento de um trabalho como um todo, sermos patrimônio vivo do município de Caruaru. Uma conquista dada por vocês para quem fez por merecer aquela posição. O tempo vai passando e nós hoje somos também reconhecidos como patrimônio vivo do Estado de Pernambuco. Quem nos concede isso? Vocês. Costumo dizer sempre que os fluidos negativos também prejudicam as coisas e os positivos fortalecem.
Então, os pensamentos de vocês, enquanto positivamente, gostando, adorando, achando bacana o boi, isso também fez com que a bancada de avaliadores do Conselho de Patrimônio do Estado de Pernambuco pudesse observar e sentir as vibrações e conceder o Tiratema Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. Então, estamos lá. Hoje nós temos a sede própria, construída com recursos próprios, sobrazinha dos cachês, terá dinheiro do bolso, como falou aqui vocês há pouco, que meu pai fez muito isso, hoje eu continuo fazendo, minha gente. Existe coisa no nosso meio que se meu pai tivesse me contado que passou quando tomava conta do meu boi, talvez eu não tivesse dado sequência ao trabalho. E tem coisas hoje que se eu contar ao meu povo, talvez não dê sequência no amanhã. Então essa história viva que a gente vive, sofrida, mas de alegria, prazerosa, faz com que possamos ser esse patrimônio vivo do município e do estado de Pernambuco. E o primeiro de Caruaru, é. Então, lá no Pezinho da Serra, existe o estigma de favelinha. Isso está mudando. Já temos creche, uma praça em nome de Dona Lindola Severina, uma rua Lindola Severina, uma rua Jacinto Bernardo da Silva, calçamento está chegando, pavimentação, saneamento. Então, qualidade de vida. Então, nós proporcionamos isso também. Além desse patrimônio que temos lá no Pezinho da Serra, que hoje é bairro, nós conseguimos agora uma cedência de uso do casarão do bairro das Rendeiras. Quem conhece as Rendeiras sabe que ali na frente da igreja, ao lado da escola Maria Auxiliadora, tem um casarão da Associação de Moradores. Está lá abandonado. Droga, prostituição, no seio do bairro. Então, nós procuramos o governo do Estado, mostrando o nosso trabalho, fizemos uma petição, mostramos o que nós tínhamos, um relatório do nosso trabalho e pedimos humildemente a cedência de uso daquele espaço. Prontamente foi concedido. E lá, hoje, é a cultura viva. Hoje lá nós temos balé, zumba, violão, desenho de animação, capoeira, fisioterapia, funcional, artesanato, biblioteca, loja colaborativa de artesanato. Estamos começando um curso agora de corte e costura e muito mais coisa. Então, uma rádiozinha já, rádio Boi Tiratema. Se vocês quiserem ouvir uma rádiozinha diferente, só com cultura, vai no YouTube, bota aí, Rádio Boi Tiratema. Ela começa, forrozinho e cultura viva pura. Então, gente, cultura popular é isso. A cultura viva, ela não pode estar morta. Ela tem que estar viva todos os dias. Então, a Associação de Arte, Cultura e Mestre Ensino, ela funciona todos os dias. De 8 da manhã a meio-dia, de 2 às 5. Às 5 a menina sai e eu chego. Fico lá até 10 da noite. Eu vou vir cá, quando alguém me pergunta, seu Roberto, ele não tem casa mais não, ele é do mundo. Eu vivo no mundo e passeio em casa. Mas é prazeroso. Eu não tenho isso como um fardo, como um peso. Eu tenho como uma missão, minha gente. Porque acolher é a melhor coisa do mundo. Quando vem um garoto para a oficina, quando vem alguém para um trabalho conosco, eu digo aos educadores nossos, pessoal, acolham, porque o acolhimento é a melhor coisa do mundo. Às vezes, uma mãe de família está em casa, cheia de problemas com o filho, com o marido, ou o marido com o filho, com a mulher, e às vezes, quando tem um ambiente como esse, que encontra alguém lá também despreparado com um problema, dá um choque de imediato. Então, precisamos cuidar de quem está ali para cuidar também. Então, quem está ali para lhe receber, ele tem que estar sereno, preenchido, em condição de lhe receber. Então, nós procuramos primeiro cuidar dele, zelar por ele, pelo nosso colaborador, para que ele possa também cuidar de vocês. Então, são essas coisas que nos condicionam o patrimônio vivo. Eu não vejo diferente. Cuidar de gente não é fácil, é uma tarefa difícil. Mas a missão, quando ela vem para a gente, ela é prazerosa. E fazer por prazer não é fardo, não é peso. Então, minha gente, eu sou um cara feliz por tudo aquilo que eu faço. Pra vocês terem ideia, meus filhos não me acompanham nesse trabalho. E eu dou razão a eles. Porque eles veem que eu tiro deles para botar na cultura. Será que eles querem isso para amanhã? Mas, vez por outra, estão abrindo os olhos lentamente. Nós temos nosso grupo tradicional, que é o Boi Tiratema, é um grupo, o contexto é de 55 a 60 integrantes. Nós temos desse grupo o tradicional Bumba Meu Boi, Tiratema, massa. Já temos dele o tradicional Bumba Meu Boi só de mulheres.
percussão, estandarte, boi, cavalo, burro, tudo é só mulher. Nós já temos desse grupo um grupo só de criança. O Bumba Meu Boi, Tiratema infantil. É só criança. Pequenininho a médio. Nós temos uma orquestra de frevo Tirateima, desse grupo também. E nós temos agora um grupo de mulheres negras dançando músicas afros. São 22 mulheres negras, de 2, 3 aninhos a 60 anos. Você vê o grupo dançando, enquanto as grandes fazem coreografia, as pequenininhas imitam, mas é mais lindo elas imitarem do que as que estão dançando maiores. Então a gente está preparando essa moçada para o futuro. Nós somos passagem. Eu estou aqui hoje com vocês. O amanhã eu posso não estar. Nós temos que ter a missão de que o que nós plantamos, eles colheram. Tudo que nós estamos plantando hoje, meu querido Seba, meu querido Urbano, minha gente. Toda essa colheita hoje não é plantação nossa, não. A ancestralidade, ela existe. Tivemos um Agemiro Pascoal da vida, uma Luísa Maciel, um Tavares da Gaita, tivemos um Eudócio, tivemos o Vitalino, que fizeram tanto, e tudo que fizeram não conseguiram frutos. Os frutos estão surgindo hoje para a gente. Então, graças a eles que procuraram plantar essa árvore para a gente ter a néctar dessa árvore hoje. E tudo que nós fazemos hoje, certamente eu não terei resultado, mas quem está me seguindo hoje, certamente no futuro, vai ter resultado e agradecer a quem passou por esse caminho. Então precisamos plantar bem, marcar bem nosso caminho de ida. Se nós marcamos bem o caminho de ida, com certamente o caminho da volta a gente não se perde. Eu quero agradecer a vocês, acho que tomei o tempo suficiente. Meu muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Mas eu tenho ali uma historiazinha, meu querido Renato, isso aí, hoje é o detentor do tarol do mestre. Esse é um dos netos do mestre. O mestre partiu, ele é um dos detentores e o filhinho dele está dando show, talvez melhor do que ele já. Então, gente, meu muito obrigado, que Deus abençoe e um cheiro no coração de cada um de vocês, tá, gente? Obrigado e boa noite. Parabéns, meu filho. Meus parabéns. Agora nós vamos ouvir o andamento do nosso querido mestre Seba, um homem que, se fosse explicitar aqui a biografia dele, a gente ia passar uma meia hora. Esse homem ainda, há pouco, a gente estava comentando ali fora, é um filme do qual ele fez parte, mas são dezenas, centenas que tem na biografia desse homem, né? Cidade de Quatro Torres, e relatava sobre a invasão de Mossoró, de Lampião, a cidade de Mossoró, fato que ocorreu na história, né? Um fato verídico, em 13 de junho de 1927, e até hoje o pessoal de Mossoró, com muito orgulho, sabe? Eles ensinam lá chuva de balas no país, e Mossoró foi a primeira grande derrota do Lampião como rei do cangaço, etc. E estava lá exatamente no elenco o nosso amigo Seba. A gente todo ano vê Seba, eu tive a felicidade de esse ano já pela quinta vez eu fui assistir um espetáculo Nova Jerusalém, e é um dos espetáculos mais importantes do mundo, com aquela certeza de que é o maior teatro ao ar livre do mundo, da gente pernambucana, aqui no Agreste, pertinho da gente, e Seba está nesse elenco, não é de hoje não, já de vários anos, né, já fez diversos papéis, então mostra a grandeza do artista. E esse ponto que eu acho assim, tivemos lá recente, eu acompanhei também a construção, e isso mostra que é quando na cabeça do artista, do profissional, eu não sei exatamente se é profissional, eu gosto mais da arte como profissão. E na cabeça desse homem grandioso, a coisa é tão assim, ele e o teatro, sabe, e a encenação e uma mulher, uma coisa tão entrelaçada que ele não se conteve. Tipo, o teatro levou o teatro para a casa dele, literalmente. Eu tive a honra e fui 3 semanas antes, posteriormente fui para a noite da celebração, e foi uma coisa muito bonita, um espetáculo excelente, o Teatro Garagem Mambucebá, na residência do mestre Seba. E só ele sabe, gente, o quanto foi, não sei se o termo seria esse, mas o quanto foi, não, penoso não, desafiador para construir esse espaço, para dar continuidade àquilo, como disse o nosso mestre Alberto Giacini, que daqui a meio século a gente não vai estar aqui não, mas o Teatro Garagem vai estar naquele espaço, com a permissão de Deus, e essa arte nunca vai morrer. Mas quem vai falar sobre ele, não, ele mesmo. Chega para cá, mestre Seba. Eita, coisa boa.
Pessoal, Eu escutei semana passada e queria que o amigo explicasse, numa entrevista que o amigo deu, quando eu era menino, encantado por esse negócio, no tempo que, vocês são muito jovens, não são desse tempo não, mas na festa do comércio, né, ali na rua 15 de novembro, eu ia assistir os mamulengos. E ninguém nunca me explicou por que é que chama mamulengo. Agora esse homem aqui sabe, vai explicar a vocês. O que é mamulengo? eita pessoal, mamulengo é quando nós somos mole. Agora, mãos molengas é quando nós trabalhamos bonecos só com as mãos molengas. Ok? Aí sim. Pessoal, ó, falar para vocês, sei que vocês estão bastante cansadinhos, porque a noite não é fácil. Eu já estudei no Vespertino, no Padre Zacarias Tavares, no Santo Inês. E então, eu tenho a honra de estar aqui ao lado de uma identidade do país de Caruaru, que chama-se Roberto Jacinto, que eu convivi com o papai dele, tá certo? E então, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a atenção, temos que agradecer o apoio recebido pela Fundação de Cultura, pelo presidente Erro, pela abertura, não é, com o administrador, que é o que chamamos o nosso prefeito, o gigante, as secretarias, trabalhando numa linhagem de vocês, estudantes, porque nós somos estudantes diariamente, mas vocês, estudante prático para funções, futuras funções desejadas, é, na realidade, grandioso demais, porque nós não tivemos muito essa oportunidade. Ou trabalha, ou é artista. Ou é mãe, ou é atriz. E assim por diante. Eu sou da cidade de Sertânia, fugia de trem para cá, e meu irmão me botava de volta. Eu sei que eu fiz o teste de admissão, trabalhei em Picada de Sertânia, em Sertânia, Henrique Dias Sertânia, e a conheci uma senhora que estava na Caatinga e ela tinha sofrido agressões e fugiu, que a família não aceitava mais. Ela foi estrupada e foi considerada uma adivinha, Chica da Loca. E eu a conheci, essa senhora. Os cabelos arrastavam. E quando ela me avistou, ela disse que eu ia para longe. E o meu sonho era vir para Caruaru. No dia seguinte, eu já estava, que meu irmão mandou me chamar. Para vir para cá, eu trabalhava aqui nessa rua, que é sertanejo, numa pensão que tinha, que meu irmão morava lá, e ela tinha um filteiro de cigarro, e eu comecei a trabalhar. E daí, estudar no Padre Zacarias, no Vespertino, e à noite eu trabalhava na Fenesa, Fios Elásticos do Nordeste S.A. É um empreendimento da Sudene, na época, Irajá Vieira era o presidente e eu era trançador. Eu fazia sutache, galão, elástico, fita e roliço. Eu trabalhava com 120 máquinas e era de menor na época. Mas o sonho de artista, lá na minha escola, eu desenvolvi tudo. Trabalhando com a nossa classe, nós fazíamos esquetes, participava de banda marcial, estava no movimento da escola. Isso é o que me traz a grandeza. Entrei num grupo de Vital Santo em 80, basicamente, 79, já estava atuando. Como primeiro espetáculo de Vital, Solta o Boi na Rua. E então, em Ponta Grossa. Quando voltamos, aí já fui para o Grupo Feira de Teatro e estamos até hoje. E até hoje, nós conseguimos trazer todos os prêmios do teatro brasileiro, como citou. Mas o prêmio para Caruaru, o prêmio para vocês, para incentivar. Uma cidade que não tem um teatro, chama-se Caruaru, mas tem todos os prêmios do teatro brasileiro. E alguém pode perguntar, e o teatro do Sesc? Disseste bem, teatro do Sesc. Mas e o centro de convenção? Disseste bem, centro de convenção, convenções. Mas nós não temos um teatro municipal para dizer, nós temos um teatro para justificar todos os prêmios do teatro brasileiro. O Bumba Meu Boi, ela faz no teatro, ela faz na rua, faz na favela, faz na sua comunidade.
O teatro no mesmo formato. É por isso que nós somos os guerreiros, nós somos fazedores. O meu sonho era ter uma casa. Eu fui embora para o Rio de Janeiro, no sonho de trabalhar e voltar para comprar uma casa para minha mãe. Não consegui, mas saí de lá com clavícula, bacia, perna direita, de um acidente que sofri. Aí desisti de atuar como ator. Criamos o teatro de Mamulengo, Mamussabá, basicamente em 81, 82, que eu já estava manipulando num espetáculo, outro de Vital Santos, que intitulava-se A Noite dos Tambores Silenciosos. Era sobre a tomada de 64. E o palco era um todo de Mamulengo. E eu brincava com todos os personagens, basicamente. E o meu era Benedito, que na época, se eu fosse cantar essa música, eu seria preso. A música era Nego do sovaco catingoso, ninguém fede mais do que tu, a nhaca do teu peido, nego, mata até urubu. Isso nunca foi maldade entre nós, compadres. Entre cores, nunca existiu. Isso era exatamente a ligação entre compadre, comadre, compadre, toma um banhozinho e passa, tu sabe o que é, né? Um limãozinho no sovaco. E é assim por diante. E a gente brincava até aqui na Paixão de Cristo. Diva pegava todos aqueles figurantes, uma caixa de desodorante, porque é todo mundo da roça, é o cheiro de mato, não é de caatinga, e como se diz aqui. Aí é coisa da natureza, coisa de crescimento, sem maldade, hoje. E então tinha muitas da resposta, que, voltando à música do negro, do sovaco, aí então ele com raiva dizia, oi, negro do sovaco fedorento, vê se tu fecha o teu sedém, porque minha venta não é despejo de furico de ninguém. Oi. Aí ficavam os dois discutindo, terminava num amor da gota serena. Assim dizia Lídio, que ele ficava sentado e fazendo verso. O pai do presidente hoje, veja a vida como é. Lídio Cavalcante, nosso radialista, cordelista, e ele que fez o Agreste em Festa, e ele que viajou para Fernando Noronha com Mobralteca, levando exatamente na época, não é, do país de Caruaru, porque antes da internet, vocês fiquem sabendo, senhores, senhoras, jovens, antes da internet, já existia uma pessoa do país de Caruaru no universo, com plena e absoluta certeza. Mestre Vitalino, quando sai do sítio Campos para o Alto do Moura, ele chega e lá é o solo sagrado. E lá conviveu 600 famílias através do barro. E vinham os empresários do Rio, São Paulo e Sul e Sudeste, no geral, enchia suas carretas e levava para as boutiques. E nós, morrendo de fome e necessidade. Morreu na miséria? Não. Ele morreu de felicidade. Ele fez o que ele mais sonhara. É exatamente a arte figurativa. Ele criou a arte figurativa, não foi através do mestre Roberto, do mestre Jacino, o professor Urbano ou os professores que aqui estão. Através da miserabilidade da própria família. Porque ele fazia boi e cavalo. E então, o homem era de tanta sensibilidade que quando ele não vendia quase nada ou vendia tudo, sempre surgia uma nova história. Veio um turista de Recife, comprou o boizinho, o cavalo, e aí o turista deu para o menino brincar. E o menino brincando com o boizinho, o cavalo, quebra o boi e o cavalo. Aí Vitalino não era o motivo, foi o motivo para ele, ó. Bebeu, chegou em casa, oxente, Vitalino, tá chorando, tô, Joana, e o que foi? É porque chegou um cabo lá de Recife, comprou os bonecos e deu para o menino quebrar. Aí disse, e o que é que tem, homem? O homem não pagou, ele disse, pagou. E o que é que quer mais? Mais dói, Joana. A gente fazer um bonequinho com tanto carinho e ver um danado vir da capital, comprar e dar para o menino quebrar. Deixa de ser besta, homem. Não. A partir de hoje, eu não vou fazer nem boi e nem cavalo. Eu só vou fazer o que manda a minha imaginação. Olha, isso é verdade. Quando ele diz isso, na casinha que lá está, caindo os pedaços, mas claro, com preservação, com respeito,
e com cuidado. Está lá a família. E tem os órgãos que estão cuidando disso. A fundação, com certeza. Então, ele olha Joana catando piolho no fio, o outro fumando cachimbo, o outro tirando bicho do pé, e ele começa a visualizar. E aí surgiu a arte figurativa, um dos pontos principais. Falamos do teatro que conseguiu consagrar o país de Caruaru, como demais outros grupos daqui da cidade. TEA, Teatro Experimental de Arte, Admiro Pascoal, e outros como o Severino Florencio, que também nos representa tão bem, como a Prazeres Barbosa, que trabalhou, que fez e levou para Sul e Sudeste o Teatro de Caruaru. E vocês, jovens, a gente não tem a idade da admissão, que é a cultura, que é levar o trabalho de sensibilidade e de respeito. Falamos sobre o teatro. Agora vamos falar sobre o mamulengo. O mamulengo chega no Brasil na Idade Média, através dos jesuítas. E então daí ele vem numa missão. E essa missão é para evangelizar. Tá? Mas ninguém vive de barriga vazia. Ou seja, saco em pé, saco vazio não se põe em pé. Não é verdade? E são nossos avós, nossos pais, que falam sempre isso. E é verdade. Continuem sendo verdadeiros diante a isso. O sacrifício que vocês estão aqui para me ouvir, não. Para ouvir uma história que faz exatamente essa cidade desenvolver culturalmente e intelectualmente. E se dar continuidade ao universo que lá, num primeiro mundo, já não existe. Só existe quem fazer a melhor ou a maior bomba para destruir o universo. Então, não adianta. Vamos fazer nossa parte. Vamos trabalhar. Então, chega para cá, os mestres, os praticantes da cultura popular, vai à igreja, faz seu trabalho, e quando no final de uma semana de um aniversário de um evento na cidade, o teatrinho era convidado. E quando ele ia para as cidades, exatamente para as comunidades, e lá ele dizia, Vixe Maria, olha que madre bonita. E daí começava a namorar, a paquerar. A melhor coisa da vida é comer, peidar e dormir. Coisa boa, arretada, né? E é sonhar com as estrelas e ver uma criança sorrir, que não é assim. É mijar no meio da rua, sem ninguém me proibir. Olha que liberdade, dentro da cultura popular, não é? Que aí você engana a criança e que não é mijar no meio da rua, é um perfume francês, vindo lá do Ipujuca, porque as autoridades têm que tomar providência de lá, para que nós possamos levar nossos netos e os filhos de vocês para tomar banho lá. Vamos conseguir ou não? Vamos. Depende de cada um de nós. Eu não sou candidato. Eu trabalho para o bem das pessoas, para o meu bem, para o bem da minha família. Então, vamos por aí. Então, a igreja vai e expulsa o Teatro de Mamulengo, porque ela não estava só levando exatamente a história bíblica, o Evangelho, que era aqueles textinhos e tal, e o bonequinho veio, meio abestalhado, e quando ia dizer uma linguagem diferente, a igreja, para encerrar isso aí, que eu vou demonstrar como se manipula e como se trabalha eles, nós fomos para uma cidade chamada Triunfo. Aí quando chegou, isso uma circulação, viu, mestre? De cultura popular, e chegou lá em Triunfo, na cidade que tem a maior rapadura do mundo. Eu não sei o que é lá, Verde. Santa Cruz da Baixa Verde. Santa Cruz da Baixa Verde. Lá tem rapadura grande, se tem aposta. Para ver o cabo que come a rapadura mais rápido. Mas não é comendo, mastigando, não é lambendo. Uma rapadura com 10 metros de altura. Para manter uma tradição. Então, chegando lá, arriou todo o material, aí o coordenador, onde vamos montar o mamulengo? Ele disse, ali,
na porta da igreja. Eu disse, não. Por que não? Aí ele falou, porque expliquei para ele a situação. Daqui a meia hora tem alguém que vai falar com o senhor, viu? Não é que ele foi buscar o padre. Aí trouxe o padre. Aí disse, o senhor disse que não ia fazer na porta da igreja, explica ele por quê. Aí ele olhou para mim e disse, Seba, foi, mas não é mais. A igreja se rende à cultura popular. A igreja está para dar as mãos. A igreja não só dá alimento, dá espiritualidade e continuidade para com vocês, guerreiros. Foi assim. Aí eu disse, mas então diga onde é que eu monto. Ele disse, na porta do meio da igreja. Geralmente toda igreja tem 3 entradas, né? Você pode, não é, mesmo no meio. Aí os fiéis passavam por aqui e o mulher, seja bem-vindo, vamos orar. Seja bem-vindo, vamos orar. Depois a gente orou. Fez uma festa boa, se abraçou todo mundo e ninguém nunca brigou. É a mesma coisa festa de rock. A gente não vê uma briga. Agora quando diz tem um não sei o que lá, a gente vê. O que eu quero dizer é que os seguidores da cultura popular nunca enfrentaram brigas ou arruaças diante o amor e a paixão pelo que faz. Isso é, a paixão pelo ensino, a paixão pela função sonhada e pisar firme. Porque eu só quero dizer algo que, para mim, tudo isso já existe. Mas não existe agora não. Isso para mim existe para mais de 400 bilhões de anos. A energia, a força, a vida. E nós, humanos, começamos a descobrir algumas coisas. E daí estamos hoje nesse universo. Porque tem a fonte da NASA. A NASA. Todo mundo já ouviu falar na NASA, né? A NASA, foguete, bomba, cientistas, não é? Eles aprenderam com nós. Com nós. Como nós. Tem um aqui de São Joaquim. Chama-se Mestre Zé Gomes. Ele tem roda gigante, tem casa de farinha, tem lampião, Maria Bonita. Tudo isso funcionando. Tem esse boneco ventríloco. Tudo isso funcionando. Aí o cientista olhou assim, uma roda gigante, antigamente, que lá na minha terra se chama roda giratória. E aqui é estilingue, lá na minha terra é peteca. Aí então, viu aquela rodinha gigante, rodando com 3 cadeirinhas, lá eles da NASA, 40, 50, veio uma para Caruaru com mais de 200 lugares, e daí desenvolveu a ciência através dos seus nativos. Me orgulho em ser de Sertânia, me orgulho em ser nativo, mas sabendo que chego à Lua todos os dias e toda hora, porque eu tenho um pensamento de ir lá e sem ferir o solo e trazer as boas coisas e a luz da Lua junto com o Sol para que possamos juntos dar continuidade à cultura popular. Para isso, eu vou pegar esse rapaz que está ali olhando para mim e perguntando, porque eu fico não triste, não muito alegre, não muito feliz, porque eu sei que em cada um de vocês tem um sonho, mas nunca desista. Nunca desista. Escuta essa. Esse versinho, eu pego uma palavra dali, daqui e da acolá, mas eu nunca vi em livro, não. Daí o professor pode dizer, eu já vi isso. Ou qualquer um professor, eu já vi essa palavrinha. Acorda cedo para que tudo possa acontecer. E fazemos quase tudo, porque nós, todinho, não sabemos de nada. De nada. Ele pode ter toda a Bíblia, todo dicionário na cabeça, mas eu digo, pega aquele boneco e faça. Aí, me oriente, me ensine a ler. Me ensine a ler e a rezar. Faça seu silêncio. Entre no seu templo. No seu templo. Agradeça a Deus. Porque nós vivemos no céu. No céu. Não é do céu da boca do leão, não, viu? É no céu de trabalharmos nossas crianças. Ó, esse aqui é de... Sim, vamos falar que nós, muito em breve, nós recebemos autorização de FAM, prefeitura e tal. E nós vamos estar já, e muito logo,
aqui nesse galpão da estação. Quando eu falo eu, é o Teatro de Mamulengo Mamucebá, é o Boi Tira-Teima, é Casa do Pífito, é Casa do Cordel. Isso foi o que foi se acertado no passado. Então nós vamos fazer um trabalho aqui com oficina, confecção, manipulação, a história do Teatro do Mamulengo, como ele chegou e por que ele foi expulso, também para que vocês tenham esse conhecimento. E nós trabalhamos com 2 madeiras. Talhamos umburana e mulungu, que são madeiras leves e que você trabalha com a faca. É como se fosse cortar uma mamão, uma banana, entendeu? Não, Zé? Uma barra de sabão. Então, eu só não coloquei algo que eu vou voltar, mas é 30 segundos, a respeito do professor. Eu procurei dignamente ele para apresentar a ele um projeto que discutimos aqui, que intitulamos Cultura nas Escolas e Alunos no Teatro. Cultura? Não tem não no mundo não. Você vê, são palavras soltas e a gente faz a união e ela é correta. Cultura nas escolas, livros, atenções, e mais, matérias e tudo. Mas a cultura, o aluno tem que estar no teatro, vendo aquela leitura, vendo as informações, vendo uma tecnologia se renovando e aprendendo a desenvolvê-la melhor do que nós do passado. Então, foi o culpado por acontecer os 45 anos do teatro com continuidade, que num país chamado Brasil só existem 2 espetáculos em evidência. Teatro. Chama-se Alto das 7 Luas de Barro, peça de Vital Santos, músicas de Jadilson Lourenço e Verde Ver o Peso, lá de Belém do Pará, contando toda a sua cultura de Belém. Se qualquer entidade, qualquer órgão do país convidar esses 2 espetáculos, lá vamos estar para dizer-lhes quem foi Vitalino Pereira dos Santos, contando a vida e obra dele, transformando atores em bonecos. E daí veio essa grande premiação histórica para os vossos netos. Filhos, já vai estar sabendo. Porque eu já sou bisavô, minha gente. Veja, e ele já vai estar fazendo também. Fazendo e tendo conhecimento. E é verdade. Epa, eu não falei nem com ele. Pessoal, eu vou falar sobre o segredo que você já descobriu o segredo. O segredo é, o teatro de mãos molengas é o que eu coloquei. Eu desafio qualquer mestre do nosso país dizer que não. Também tem isso. Porque mamulengo não é carpina, não é... Correto. Mamulengo somos nós. Corpo, atores, fala. Agora, mãos mole é aqui. Mão, mó, lenga. A boca não bate. Mas pela a manipulação, não olha muito não, senão eu choro. Então dá para sacar aqui. Não dá para entender isso? Então, deixa eu mostrar aqui nossa mão. Vossas mãos. Eu trabalho com 2 bonecos. No mesmo momento. Tem companheiros que caminham também. Tem outros que têm o limite de um personagem. Né? Mas vai a prática, vai o dia a dia. Para isso, esse dedo ele é muito conhecido, né? É o dedo... Quem falou? Muito bem, indicador. Nem tem medo, vocês não vão pagar nada. Eu também não vou cobrar. E a gente vai aprender. Esse dedo é? Olha que coisa boa, chega, a gente inspira. E esse? Hein?
Esse é o médio. E esse? Pois é. Então, o dedinho indicador, ele fica na cabeça para fazer isso, ó. Oi. O quê? Tudo bom? Ó. E a mãozinha esquerda, a Maria tá coçando aqui. Ó, não pense não. Eita, eu tô com uma coceira no cabelo da gota. Ah, deve ser pior. Então, para isso existe um figurino. Esse figurino aqui é de um galã. Esse figurino aqui é de um paladino. Ele faz, ele monta, ele desmonta. E então vamos a calçar. Chamamos calçar. E então nossas mães, nossos avós, antigamente usavam a combinação. Quem lembra disso? Todas as mulheres, antes de dormir, tomavam seu banho, se perfumavam e vestiam a sua combinação, que era a roupa íntima para o sono, para a noite. E então nós usamos esse sendo para calçar o boneco. E nessa combinação fica costurado a mãozinha dos bonecos. Como ele é pretinho, evidentemente, a mãozinha tem que ser pretinha. Era para ser de madeira? Sim, mas eu achei mais prático. Tá coçando o meu cabelo, olha o que eu falei, ó. É o quê? Pioi. Pegasse com quem? Com ela. Não, com ela não. E então daí vai a cultura popular e se foi esse lindo tema, sabor das circunstâncias. Que esse sabor das circunstâncias, não sou eu que estou falando, não, nem Paulo Nailson, nem o mestre Roberto. É Hermínio Bova Filho. O Teatro Mamulengo é feito a sabor das circunstâncias. Vocês são da escola, do município? Sim. Então estão aqui para quê? Para aprender a desenvolver o quê? A cultura popular. E daí você vai e faz. Seu nome é? Elisângela, Ave Maria, rapaz, tu é linda. E o marido dela é feio. Olha. E daí a gente vai. Eu nem sei se o cabelo é feio, para você é lindo. Mas aí vai um formato lúdico. Olha, mas o Teatro Mamulengo Mamussabá, desde o início de 85, nunca trabalhou só o lúdico. Nós trabalhamos o país de Caruaru. Como assim? Pegamos um cordel de Severino Cristóvão e que tinha Caruaru de ontem e de hoje. Nesse cordel tem tudo sobre Caruaru, tudo que eu quero dizer é a autoridade. O fundador da cidade, o primeiro juiz, o primeiro padre, a primeira professora, o primeiro cronista, tudo isso tinha nesse cordel. E daí eu comecei a desenvolver com as crianças para que ele, como é que a gente sabe o nome da cidade, do fundador da cidade de Caruaru, mesmo sem saber. Aí o cabo chega assim para ele e disse, olha, tu vai para Recife? Vou. Tem uma avenida para lá? Tem. Tu sabe o nome dela? Sei. E como é o nome da avenida? José Rodrigues de Jesus. Pronto, olha. Aí os meninos vê, escuta, ó, o fundador da cidade, do país de Caruaru, da cidade de Caruaru, chama-se José Rodrigues de Jesus. Agora, daqui a meia hora, eu vou perguntar. Aí vai, aquele que responder vai levar um brinde. Aí leva um brinde. Mas sai sabendo que o fundador da cidade, o fundador do Bumba Meu Boi, o fundador do Mamussabá, o fundador do grupo folclore tal, tudo isso nós todos temos que saber. Porque são vocês que irão enfrentar uma prova de Enem, uma prova de uma faculdade, vão escolher uma função. E é isso que nós sabemos que é mais positivo para todos aqueles que sonham em ter uma profissão definida. Tá ok? Então, para aqui eu já expliquei, não é? Mãos molengas, ela é feita, então, para isso também tem uma outra questão de como você definir um personagem. O mamulengo ele é definido em o pobre e o rico, o sabido e o burro. Quando a gente diz o burro, ó, minha gente, aqueles que não têm habilidade para tal. Eu não tenho habilidade para cantar,
mas eu tenho habilidade para tocar e dançar lá no Bumbum Meu Boi. Lá, no boi do mestre assim. Mas eu não tenho habilidade para aprender matemática. Mas eu vou desenvolver. Olha aí, geografia. Tá vendo? Aí então não tem. Olha, não tem habilidade para matemática, mas pode ter para história, geografia, ciência e assim por diante. Agora, não vai dizer que a matemática vai deixar de você amanhã ter conhecimento do universo. A matemática só vai somar aquilo que você aprendeu. Aí tu diz, vai somando aí, ó. Eu aprendi a jogar bola, eu aprendi a fazer pinhão, eu aprendi a trabalhar na máquina, eu aprendi a dirigir, eu aprendi a cortar, eu aprendi a atuar. Agora, matemática, não. Aí você soma tudo que eu aprendi e estou sobrevivendo sem a matemática, mesmo ela existindo, sem eu estar trabalhando na matemática. Ela está lhe dando também funções muito mais do que a matemática. Você está sendo mais rápido que a própria matemática. Você está em outras funções da qual você não se adaptou. Ok? Então, são palavras minhas que a gente não vai mudar o nosso roteiro. Então, todos os bonecos de mãos molengas foram confeccionadas por essas mãos e oficinas que aconteceram durante um bocado de tempo. Eu já confeccionei uns 5.000 bonecos? Jamais. As oficinas que aconteceu aqui, já aconteceram oficinas, prova pública, com tudo que eu falei. Aqui, como nós fomos os invasores da estação, Ocupa Estação, que era, o Ocupa Estação na época, é exatamente a Cracolândia lá de São Paulo. Era aqui. E nós enfrentamos essa estação, está aqui o mestre. Vê que a gente não pode fugir da verdade. Enfrentamos e foi oficinas de Bumba Meu Boi, de perna de pau, de mamulengo, de grafite, calavras, bola, diabolô, prova pública, tudo isso aconteceu. Por isso que nós estamos indo para algo mais definido, porque algo mais definido é para que o amanhã defina o que vocês desejam, mesmo não definindo o que serei, mas defenderei aquilo que é bom para os nossos filhos, que é a educação, que é a prática da cultura popular. Ok, professor? Então, eu só vou pegar aqui Ventania. O senhor conheceu o Ventania, não foi? O cagaceiro Ventania? É. Aí, então, esse aqui desistiu de ser cangaceiro. Aí ele joga exatamente as cartucheiras. Ele está com um figurino junino, mas ele é o cangaceiro Ventania. Ele solta exatamente as cartucheiras e bota cravo nas cartucheiras. Ele tira as balas e bota cravo. Aí diz, o nome dele é Ventania Cravo da Paz. Como é que vai se entender essa linguagem? Ele deixou de ser cangaceiro. Ele vai trabalhar pela paz da família, pela educação, pelos jovens, pelos projetos que ajudam a comunidade. Isso, sim, com certeza. Então, para se trabalhar com esse boneco, um banco mais alto, né, um pouco mais alto, e ele tem um apoio que é a perna de quem vai manipular, que é isso aqui, ó. Licença cadeira, e não é mais exemplo não, foi a solução que eu encontrei. Ó, então, ele como ventríloco, ele mexe a boca. Ué? Hã? Ele está olhando para você, né? Então, quando ele olha, boca, os olhinhos, e temos também ainda outro, aí chamamos isso de gatilho, que é aqui, ó. Dá para ver? As sobrancelhas? As sobrancelhas, hein? Quem está olhando, vê agora. Dá para ver? Mexer a sobrancelha. Mas
O que é mais prático é que é isso aqui, ó. Ajeite. Ajeitar o quê, homem? O microfone. Ah, desculpe. Né? E agora, tá bom? Peraí. Agora tá. Então, tem algo muito interessante. Quando eu falei do mamulengo, o segredo do mamulengo é as crianças, que são vocês agora, não ver o manipulador. Isso para o teatro de mamulengos. E para esse que é ventríloco, ele tem a função da boca, dos olhos e também da sobrancelha. Mas é um gatilho. Gatilho esse que é indicador, polegar e médio. Né? Indicador, polegar e médio. Aí, ó. Indicador, polegar e é o médio, que é uma roda. Ó. Ele movimenta. Então é preciso muito. E o segredo do ventríloco é não bater os lábios. Não bater os lábios. É falar assim, ó. Tudo bom? Tá. Então, mas existe um microfone maior aqui. Ventania. Oi. Ninguém vai ver. Ventania. Que é? Fala direitinho comigo. Vovô. Eu sou o quê? Vovô. Ah, não sou seu pai mais não, é? Desculpe. Não vai ver. Nem olhando só para mim, não vai. Porque tem uma luz exclusivamente para Roberto. Muito bem. E para quem mais? Paulinho. Não, tá bom. E então daqui tem o movimento e tem o neutro, que chamemos neutro. Neutro. A mãozinha dele trabalha. Ei, vocês aí, tem calma. Daqui a pouco a gente toma café. Então, se leva assuntos e se leva a cultura necessária. O silêncio, a atenção, vamos trabalhar. A cidade não, vamos trabalhar a nossa escola. O que é trabalhar na escola? Reunir os companheiros para que possamos zelar a nossa escola. Cuidar. Nós temos vacinação, nós temos higiene, nós temos segurança, nós temos nosso bairro. Aí é bom, todo mundo unido, dá tudo certo. É por aí. Então, pessoal, quando a gente fala de tudo isso, a nossa prática, o nosso querer é acima de qualquer autoridade que eu digo que é o poder financeiro. Não vai nunca atrapalhar o caminho dos criadores, o caminho dos fazedores de cultura, o caminho daqueles que amam sua terra, o caminho daqueles professores que têm se dedicado tanto. E a gente vê muita violência, mas quando a cultura chega, quando a educação chega, tudo acontece para o bem da humanidade. Plantou essa semente aqui, foi bem colocado. Eu não vou usufruir dessa semente. É para os nossos filhos, netos, bisnetos. Então, essa é que é a grandeza do trabalho de uma fundação de cultura, de um trabalho de estar trazendo vocês trabalhadores, vocês alunos, vocês professores, para ouvir algo que nós já deveríamos ter esse espaço há muito mais de 30 anos atrás. Nós estaríamos melhor, mas Deus escreve por todas as linhas. E aqui estamos nós para dar continuidade para os vossos filhos, para a cultura da cidade e para que possamos dizer, temos a honra de dizer que somos de Caruaru. Olha, eu sou de Sertânia. Lá eu aprendi só uma única coisa, ser gaita de padaria e receber a hombridade. Porque quando cheguei a Caruaru, cheguei e recebi título de cidadão. Hoje estamos como patrimônio vivo e estamos plantando mais sementes para que
todas, saibam muito bem dizer que nós passamos, mas deixamos aquela semente, aquele pé de jaca que plantamos, que é 15 ou 30 anos, mas alguém vai se alimentar e vai sobreviver com as sementes plantadas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Falei demais e deveria falar. Obrigado, viu, pessoal? Vocês são maravilhosos. Agora eu vou dormir. Oxi, calma. Rapaz, E me acordar amanhã bem cedinho. Acordar cedo para que tudo possa acontecer e fazer quase tudo, porque não sabemos de nada, não é, mestre Roberto? olha, então, são coisas que a gente, por conforto e forma de trabalho, também temos a honra de agradecer a Paulo Nailson, que está dentro da rede, sempre transmitindo. Não é esse momento, é os momentos de sacrifício, que a gente diz SOS, né? Vamos nos ajudar, e daí por diante. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, vamos estar à disposição através da Fundação de Cultura e através dos vossos filhos, diretores e professores. Valeu? Agora... Movimento da nossa cultura popular. Mas amanhã, se não chover, nós queremos fazer um convite a todos vocês. Nós vamos fazer a caminhada cultural para conhecermos os pontos históricos da cidade de Caruaru. Esse evento está marcado para partirmos amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na Fundação de Cultura. Aí vamos fazer um trajeto. Palácio do Bispo, Igreja da Catedral, o antigo Mercado Faria, o nosso atual memorial da feira. A gente desce ali pelo mercado, chega pelo beco, melhor dizendo, o antigo beco do Mercado Faria. Aí na rua 15 de novembro a gente vai dar uma passadinha na Academia de Cultura, na Igreja da Conceição, que é o nosso Marco Zero, e finalizaremos aqui na nossa estação ferroviária. A estação ferroviária esse ano completa 130 anos aqui em Caruaru. A Fundação, o Parque de Eventos, melhor dizendo, esse ano completa 30 anos de existência, e a fábrica da Caruanelli, antigamente era uma fábrica, completará 90 anos. Então, em homenagem a esses espaços culturais históricos de Caruaru, nós faremos esse roteiro, se não chover. Se chover aí não vai dar, porque o trajeto é a pé. Mas o tempo estando aberto, todos estão convidados e convidadas, será uma alegria tê-los com a gente. Eu quero agradecer também pelo apoio de todas as noites do nosso querido amigo jornalista Paulo Nailson, que tem um blog, eu gosto de dizer que é um dos blogs mais caprichados sobre Caruaru, porque do começo ao fim, ele que é o idealizador, é quem faz esse processo. Agradecer a presença das comunidades do nosso mestre Seba, de Ventania, que vem também, nosso querido mestre Roberto Gessino, Lucia Bulhões, ela é filha de ninguém mais, ninguém menos que Ivan Bulhões, um gigante do rádio pernambucano que durante 60 anos abrilhantou a radiofonia dos microfones de Caruaru. Agradeço por demais a presença de todos, mas a gente não vai embora agora não. Quero combinar com vocês só mais um minutinho para a gente se encontrar aqui na escadaria e tirarmos uma foto, chamei com os mestres, e essa foto irá para a memória, para que daqui a 20 anos, quando o pessoal for pesquisar o que a gente fez, aí teremos a imagem de todos vocês como brilhantes alunos, alunas, professores e professoras nesse processo. Aquilo que disse no início, o encontro entre a educação de Caruaru e os mestres da nossa cultura. Que Deus nos abençoe com saúde, paz e alegrias. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já se sintam convidados para uma próxima edição. Divulgaremos nas redes sociais. Viva Caruaru, viva a nossa cultura, os seus fazedores e a educação da nossa cidade, Princesa do Agreste. Obrigado, pessoal. Quem quer ganhar esse boné? Eu! Pronto, para ganhar esse boné, peraí, calma. Para ganhar esse boné, o que eu disse, olha aí o que eu disse. Nosso espetáculo, ele não tem nada a ver de lúdico. Ele está com lúdico, sim, porque é o encanto. É o seguinte, para ganhar, basta responder o que é, que Ventania vai perguntar. Eu pergunto se ele souber. Bom, o que é, pessoal? Nasce no mato, isso é cultura popular. Que tem um espetáculo antes que ele começa a sortear a criança. Não só o boné, como outras coisas. O que é? Quem responder vai levar. Não só o boné e um pirulito que está aqui. Olha, o que é? Nasce no mato se cria e morre de parto da primeira cria. Bananeira! Ei, não. Foi ela que Eu sou disse. engenheira. Então, que é. Chega até a porta, mas não entra.
Visita? Não. O que é o que? Chega até a porta, mas não entra. Vamos ver? Não. O vento? O vento vem de todo canto, mas não é Chega até não. a porta ou tá fechada? Hã? Não. Entra, mas não é. Hein? Também não. Eita, ninguém vai ganhar. Eita. Dole uma. O que é o que chega até a porta, mas não entra. Dole duas. Olha que vontade de dizer. Dole três. Tapete. Não. Não, não. Então responde, entendi. É a calçada.